Seção 3. Do Poder Judiciário. Artigo 55. O Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da República, e tanto juízes e tribunais, distribuídos pelo país, quantos o Congresso criar. Artigo 56. O Supremo Tribunal Federal compor-se-á de 15 juízes, nomeados na forma do artigo 48, dentre os cidadãos de notável saber e reputação, elegíveis para o Senado. Artigo 57. Os juízes federais são vitalícios e perderão o cargo unicamente por sentença judicial. Parágrafo 1º. Os seus vencimentos serão determinados por lei e não poderão ser diminuídos. Parágrafo 2º. O Senado julgará os membros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade e os juízes federais inferiores. Artigo 58. Os tribunais federais elegerão de seu seio os seus presidentes e organizarão as respectivas secretarias. Parágrafo 1º. A nomeação e a demissão dos empregados de secretaria, bem como o provimento dos ofícios de justiça nas circunscrições judiciárias, compete respectivamente aos presidentes dos tribunais. Parágrafo 2º. O presidente da República designará, dentre os membros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, cujas atribuições se definirão em lei. Artigo 59. Ao Supremo Tribunal Federal compete: 1. Processar e julgar originária e privativamente. A. O Presidente da República nos crimes comuns e os ministros de Estado nos casos do artigo 52. B. Os ministros diplomáticos nos crimes comuns e nos de responsabilidade. C. As causas e conflitos entre a União e os Estados ou entre estes uns com os outros. D. Os litígios e as reclamações entre nações estrangeiras e a União ou os Estados. E. Os conflitos dos juízes ou tribunais federais entre si ou entre estes e os Estados, assim como os dos juízes e tribunais de um Estado com os juízes e os tribunais de outro Estado. 2. Julgar em grau de recurso as questões resolvidas pelos juízes e tribunais federais, assim como as de que tratam o presente artigo, parágrafo 1º, e o artigo 60. 3. Rever os processos findos nos termos do artigo 81, parágrafo 1º, das sentenças das justiças dos Estados, em última instância, haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal. A. Quando se questionar sobre a validade ou aplicação de tratados e leis federais e a decisão do Tribunal do Estado for contra ela. B. Quando se contestar a validade de leis ou de atos dos governos dos Estados em face da Constituição ou das leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado considerar válidos esses atos ou essas leis impugnadas. Parágrafo 2º. Nos casos em que houver de aplicar leis dos Estados, a Justiça Federal consultará a jurisprudência dos tribunais locais e vice-versa. A Justiça dos Estados consultarão a jurisprudência dos tribunais federais quando houverem de interpretar leis da União.
Artigo 60. Compete aos juízes ou tribunais federais processar e julgar: a. As causas em que alguma das partes fundar a ação ou a defesa em disposição da Constituição Federal. b. Todas as causas propostas contra o governo da União ou Fazenda Nacional, fundadas em disposições da Constituição, leis e regulamentos do Poder Executivo ou em contratos celebrados com o mesmo governo. c. As causas provenientes de compensações, reivindicações, indenização de prejuízos ou quaisquer outras propostas pelo governo da União contra particulares ou vice-versa. d. Os litígios entre um Estado e cidadãos de outro ou entre cidadãos de Estados diversos, diversificando as leis destes. e. Os pleitos entre Estados estrangeiros e cidadãos brasileiros. f. As ações movidas por estrangeiros e fundadas quer em contratos com o governo da União, quer em convenções ou tratados da União com outras nações. g. As questões de direito marítimo e navegação, assim no oceano como nos rios e lagos do país. h. As questões de direito criminal ou civil internacional. I. Crimes políticos. Parágrafo 1º. É vedado ao Congresso cometer qualquer jurisdição federal às justiças dos Estados. Parágrafo 2º. As sentenças e ordens da magistratura federal são executadas por oficiais judiciários da União, aos quais a polícia local é obrigada a prestar auxílio quando invocado por eles. Artigo 61. As decisões dos juízes ou tribunais dos Estados, nas matérias de sua competência, porão termo aos processos e às questões, salvo quanto a: primeiro, habeas corpus, ou, segundo, espólio de estrangeiro, quando a espécie não estiver prevista em convenção ou tratado. Em tais casos, haverá recurso voluntário para o Supremo Tribunal Federal. Artigo 62. As justiças dos Estados não podem intervir em questões submetidas aos tribunais federais, nem anular, alterar ou suspender as suas sentenças ou ordens. Reciprocamente, a Justiça Federal não pode intervir em questões submetidas aos tribunais dos Estados, nem anular, alterar ou suspender as decisões ou ordens destes, excetuados os casos expressamente declarados nesta Constituição.